Dois. Olá, amigos, estamos aqui novamente com o programa Estudo em Foco Saúde, onde nós absorvemos vários temas que são importantes, não só para a área trabalhista, mas também para todos aqueles que trabalham com a gestão hospitalar. Hoje eu estou aqui com um ilustre convidado, amigo nosso de alguns anos, Dr. Pietro Sidotti, né, que é assessor jurídico do SECONSE, advogado do Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, o IBROS. Olá, tio Pietro, tudo bem? Edson, tudo bem, prazer estar aqui, estou sempre à disposição do sindicato, à sua disposição, que tem acompanhado a sua luta para tratar das questões de saúde, das questões de gestão em saúde pelo sindicato, em nome das instituições que estão nesse seu guarda-chuva. Prazer estar aqui. Prazer todo meu, muito obrigado. Ô, Pietro, deixa eu te falar uma coisa, o que mais impressiona hoje, né, embora alguns países estejam bem avançados com essa relação de proteção de dados, o que você poderia passar para os nossos internautas no que se refere a esta Lei Geral de Proteção de Dados e as preocupações que essas pessoas e a própria sociedade, não só pessoas físicas ou jurídicas, devam ter com esta legislação? Eu acho que para o setor, a primeira coisa que a gente precisa entender no Brasil tem muito lei que pega e lei que não pega. Né? Sim. Essa lei pegou, porque está em vigência já, houve alguma discussão, alguma postergação de vigência da lei, se achou que fosse discutir com os setores de uma maneira mais específica e tudo mais, mas isso não aconteceu. Essa lei, ela vem, como grande parte das leis que regulamentam o nosso setor, ela vem importada, assim, e, na minha opinião, com a necessidade de algumas adaptações que a gente vai ter que construir junto com o governo, seja lá quem for, para que ela caiba no terceiro setor, que é um setor privado, sem fins lucrativos, mas que tem algumas peculiaridades. Essa lei ela não seria, teoricamente, para instituições como as nossas. Ela vem por uma questão de serviços em que você deposita dados e que eles são comercializados. Nós nunca, o terceiro setor, o setor filantrópico, nunca teve o objetivo de comercializar dados, até porque ele sempre atendeu a população mais carente e cujos dados, teoricamente falando, pouco interessariam Outro segmento qualquer. Outro segmento. Né? Enfim, então, é isso. Este é um desafio que a gente tem com relação à LGPD. E para o terceiro setor, a gente tem outros tantos desafios que vão desde a implementação, a mudança de cabeça mesmo do gestor, o treinamento, a valorização das pessoas que estão nos hospitais, estão nas instituições, porque todo mundo hoje manipula dados, né? A adequação a todos os processos que a gente tem dentro do nosso cenário, né? Acho que é a última parte, que é a conjuntura, né? Direito e conjuntura, quer dizer, eu vou aplicar uma lei que é viva a um setor que é vivo e tem enfrentado problemas de outras ordens, né? Então, acho que basicamente é isso. Mas é uma lei que pegou, é uma lei que está vigente, acho que a princípio a Autoridade de Dados Nacional tem aí o foco em outras questões, mas a gente precisa começar não, né? Adequar nossas rotinas o quanto antes e se preparar para que, eventualmente, a gente tenha algum tipo de fiscalização. Pietro, quando nós falamos de repercussão e quais são as preocupações para o segmento da área de saúde, eu sempre falo para as pessoas que às vezes me perguntam, dizendo assim, bom, a partir de agora, a pessoa jurídica, ela não fala, não chora, não geme, né? Alguém a representa. A pessoa jurídica, ela tem alguém que seja responsável por ela.
E, obviamente, se esse alguém responsável, ele é responsável pelos dados, né? Então, às vezes, o executivo do hospital, o provedor do hospital, nem sabe da responsabilidade desses dados que estão sob a sua guarda. E ele tem que tomar ciência de que ele vai ter que passar para alguém que vai ser o gestor desses dados, não é o que era antigamente, que, não, eu precisaria, sabe, quantos enfermeiros você tem? Você pode passar para mim o cadastro dos enfermeiros? Isso já não pode mais, né? Então, eu queria que você passasse, até como jurista que você essa responsabilidade do dono da empresa, o responsável pelo hospital, e quem ele vai designar para administrar esses dados. Eu acho que isso é muito importante, cara. Eu acho que nós, no terceiro setor, algumas instituições têm adotado um mecanismo de gestão mais aproximado, assim, primeiro com um organograma mais fluido e, portanto, não tão hierarquizado, não que a hierarquia não exista, e isso propicia um contato maior com os conselhos, porque o terceiro setor, ele tem uma forma estatutária específica. Então, ele tem um conselho de administração, um conselho deliberativo, seja lá qual for o nome, que invariavelmente é não remunerado, que decide coisas, que acaba assumindo as responsabilidades decorrentes da gestão na entidade, mas que no modelo atual, que a gente entende que deve ser ligeiramente modificado, não tem um contato tão estreito com a gestão que faz a execução, né, que são os profissionais. Sim. Então, o que a gente vê é que há um vácuo entre quem responde e quem toma decisões embaixo de quem responde. Basicamente é isso. A LGPD trouxe um pouco de luz para isso. Acho que o presidente da instituição, o conselheiro da instituição, que prestam um serviço de maneira benemerente, não remunerado, e assume aí instituições que às vezes têm 2 bilhões em orçamento anual, e que, portanto, são, sim, foco para governos, fiscalizações, agora incluindo a LGPD, vão ter que estreitar essa relação e começar a entender. Existe o encarregado de dados da instituição. É ele que vai fazer toda essa análise. E, tecnicamente, ele é uma das pessoas que vai responder com o CPF ali. Né? E, portanto, eu acho que é importante entender e não minimizar ou não menosprezar essas funções. Eu acho que tem que ser alguém de confiança, alguém efetivamente preparado e que conheça a instituição, ou que conheça o setor. Eu acho que mais do que a instituição, é conhecer o setor. Hoje eu ouço falar, há muitos especialistas na LGPD. De fato, a gente tem grandes advogados, grandes juristas, mas o importante para nós é ser especialista no setor que vai tratar, adequar a uma entidade à LGPD. Você precisa conhecer o setor, a lei está ali, está posta, eu acho que tem discussões que precisam ser evoluídas juridicamente, mas o terceiro setor de saúde, filantrópico, ele é muito específico. E esse encarregado de dados passa a ser uma figura-chave, uma figura importante, que ele precisa conhecer a lei, de fato, ele precisa conhecer a instituição, de fato, e ele precisa conhecer o terceiro setor de uma maneira ampla, entender as legislações, entender como ele se desenvolve. O responsável de dados hoje é uma pessoa importante, ou será uma pessoa importante nessas instituições. Pietro, eu sei que o seu ele dá uma assessoria importante no que refere às questões de LGPD, mas eu insisto na pergunta, porque, embora esteja nesse segmento há mais de 40 anos, eu ainda acho que há uma grande rotatividade dentro do pessoal, na área de administração hospitalar. Não bastasse essa rotatividade, as imposições normativas, sejam elas rotinas ou não, funcionam dentro de 30 dias, depois de 30 dias tem que voltar a fazer tudo de novo. Mas o que eu acho que os nossos internautas têm que estar cientes é dessa responsabilidade de quem vai ficar com esses dados, né?
Porque, por exemplo, a gente tem um banco de dados muito interessante, que é na folha de pagamento. Temos um outro dado, que é a questão do pessoal que trabalha na área de saúde privada, né? Isso eu acho que é importante que eles tenham cuidado. O Edson, você tocou num ponto muito importante, que é a rotatividade do profissional. Cada vez mais, nós já conversamos sobre isso, a pandemia mostrou muito isso. Os profissionais que são bem treinados, eles economizam aquilo que a gente nunca pensou que fosse, de certa forma, economizar. Então, luva, num determinado momento na pandemia, era um bem escasso, né, um insumo escasso. As máscaras, N95, ou aquela máscara simples, cirúrgica, os aventais, os medicamentos, passaram a necessariamente ter que ser melhor utilizados, né? Então, isso aconteceu e mostrou que o funcionário que é bem treinado e, portanto, está bastante tempo na instituição, ele é o fiel da balança, porque ele economiza todos esses insumos. A questão da LGPD vai por esse mesmo caminho. Um funcionário bem treinado, um funcionário que sabe como funciona, ele não precisa saber da LGPD, mas ele precisa saber que existem protocolos internos e ele tem que cumprir e seguir esses protocolos. E portanto, a LGPD está ligado muito à questão da qualidade, à questão do compliance e tudo mais. A rotatividade é um complicômetro, porque você treina hoje um funcionário e ele passa a virar ouro no mercado. A Covid mostrou isso, e a questão da LGPD é a mesma coisa. Então, as pessoas precisam entender hoje na gestão, e o setor público, quando ele faz uma parceria com as entidades, também precisa entender que nós estamos inseridos no mercado privado, embora a gente administre unidades públicas de saúde, e que, portanto, a gente precisa começar a remunerar melhor os funcionários, investir em educação, investir na carreira dessas pessoas, que é o que o setor privado de saúde sempre fez, e agora, de certa forma, os hospitais privados, que já pegavam das nossas instituições pessoas com expertises específicas e que eram excelentes funcionários na área assistencial, vão começar a olhar os funcionários da gestão, da administração, que tenham expertises, dentre elas, como a LGPD. Principalmente o funcionário de RH, que mexe com folha de pagamento, com documentos ultra sigilosos de funcionários, e sabe manejar isso de uma maneira adequada, uma interação com um órgão de governo que peça dados. Isso que você falou é muito importante, porque o poder público ainda não se conscientizou de que ele também é um ator que deve cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E assumir responsabilidades, né? Assumir a responsabilidade. O que eu tenho feito, eu tenho recomendado, achei uma fiscalização nas instituições, com todo respeito, peça para assinar o que ele está recebendo enquanto documento, e que ele está responsável por isso, tanto quanto a instituição. E alguns documentos que ele pede, eu acho que, e aí está dentro das características da LGPD, tem uma questão que fala a finalidade e a necessidade. É um dos quesitos que estão lá na lei. Qual a finalidade que você... por que você está me pedindo esse dado? Sim. Para quê? Porque o que a gente vê do poder público no exercício de uma fiscalização, ele pede mais por curiosidade ou um desejo mórbido de saber quanto um funcionário ganha, do que objetivamente a necessidade para um desfecho de uma fiscalização. Então, esse funcionário que sabe trabalhar com isso é importante. Então, eu toco nesse assunto, Pedro, porque o que acontece? A gente encontra nisso, e nós discutimos isso recentemente, porque nós temos lá na área da administração de pessoal, na área de gestão de recursos humanos, o fato de que eles querem fazer uma promoção com uma farmácia,
venda de produto, e aí, olha, eu vou passar os dados do funcionário. Tem aquelas questão do empréstimo de consignação em pagamento. São todas rotinas que elas têm que ser, vamos dizer assim, todo mês passado e cobrado das pessoas, e que não pode passar essas informações. Outra coisa que eu agora discuti recentemente, e conversamos muito sobre isso, é a questão da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente quando nós falamos das organizações sociais de saúde. Ou seja, eu entendo que os funcionários seletistas, como você também sabe disso melhor do que eu, as informações são deles, não é do poder público, tá? Então, quando a gente fala do funcionário público, a lei de transparência exige todos esses dados. Agora, os dados do funcionário que trabalha no seu hospital, no meu hospital, são deles. Eu não posso passar isso porque X repartição pública requer os dados dos meus funcionários. O que você acha disso? 2 pontos importantes. Primeiro, essa questão de transferência de dados para consignado, essa transferência de dados para que se faça uma promoção, uma venda em farmácias, etc. Não é que eles não possam ser passados, mas é que eles precisam de uma autorização expressa do dono desse dado, vamos colocar de uma maneira mais clara. Então, o RH precisa informar e obter esse consentimento, que não precisa ser uma vez por mês, da pessoa, no sentido de que, olha, quer um consignado, eu preciso passar esses dados para o banco. Quer participar do desconto da farmácia, do clube, agora tem essa questão de academia e tudo mais, eu preciso passar para eles. E aí, o cuidado é que a outra empresa, a outra instituição, também entenda que esses dados devem ser tratados. E aí eu acho que o pessoal da tecnologia de informação das entidades, o pessoal do RH, precisa obter informações de como esse banco de dados vai ser tratado, de que ele não vai ser comercializado, ou que tenha uma finalidade, que nesse caso seria específica. E quais seriam os dados que poderiam ser repassados? Exatamente. E aí entra a questão de segurança e, mais uma vez, da necessidade. Coletar e passar somente o necessário. Né? Porque às vezes a pessoa pede às vezes um dado e a pessoa... É o cadastro do total, né? Interna, simplesmente pega, baixa numa planilha e manda para o cara, para outra empresa sem nenhum tratamento. Então tem a questão da necessidade. A outra parte, que é muito importante, a questão do salário, é que a lei, ela diz o que são dados sensíveis. E ela diz a questão da não discriminação. E aí ela dá alguns exemplos. Eu entendo, particularmente, que a gente tem que olhar a lei com uma perspectiva de que a não discriminação, o rol, nesse caso, não é expresso, não é taxativo. O rol, ele é exemplificativo. Então, tem coisas que a lei cita, e aí ela não fala salários, mas não significa que esses dados não sejam sensíveis e que eles não estejam sujeitos à discriminação. Eu vou dar um exemplo. Se eu sei quanto você ganha e você quer alugar um imóvel que eu tenho, a primeira coisa que eu vou saber é o quanto você ganha, se eu puder saber, eu vou estabelecer o preço com base naquilo que eu acho que você pode pagar. É a lei de mercado. Não é? Então, há uma discriminação em relação a todo um conjunto de informações de dados, e o salário é um item sensível que sujeita a pessoa a algum tipo de discriminação. Hoje, por exemplo, se alguém julga que você tem um salário alto no modelo que a gente está, sem saber as responsabilidades que as pessoas assumem. Qual o nível de despesas que assumem, né? Exatamente. Eu acho que é discriminatório, né? Sim. Você, olha, está ganhando demais, etc. Isso rola internamente, tudo mais. E eu acho que existe uma tentativa, e aí todo mundo usa ou a lei de acesso à informação,
ou flexibiliza, que eu já vi a Lei Geral de Proteção de Dados, para dizer, não, ela não interfere, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não restringe o alcance da Lei de Acesso à Informação. Mas isso parte de uma tentativa de transformar um funcionário privado em funcionário público, só porque ele é funcionário de uma instituição que administra uma unidade que é pública. Sim. Mas a hora que o salário pinga na conta deste funcionário, ele bate lá na conta porque ele é produto, ele é resultado de um serviço prestado. E o serviço é privado. Ele não é um funcionário público. O funcionário público, quando ele assina um edital e tudo mais, ele assume que ele está sujeito a essa transparência, que eu também não acho adequada, mas ele assume. E em troca ele ganha estabilidade, ele ganha quinquênio, triênio, todos os penduricalhos do salário, aposentadoria integral, um processo de punição de um funcionário público demora 5 anos, o nosso tem que demorar 5 dias. Nós não temos, por exemplo, o setor de saúde, de uma maneira geral, o setor organizações sociais de saúde não oferecem plano de saúde, não oferecem complementação de aposentadoria, tudo que o poder público oferece para o seu funcionário. Então, acho que a gente deveria continuar separando o que é público do que é privado, porque eles são necessariamente complementares. E eu acho que essa discussão do salário ser privado ou não passa muito por isso. Até porque, no que se refere à questão das organizações sociais, elas, na realidade, são apenas um ente de qualificação da possibilidade do poder público, seja ele federal, estadual, municipal, repassar a uma entidade qualificada um processo de gestão. Então, eu acho que ele tem que cobrar a gestão, a apuração de resultado. O detalhamento de quanto eu ou você ou o diretor ganha, não é esse o fato. Ele tem que dizer se a gestão está sendo adequada, se o que ele está pagando para a entidade assumir a gestão é suficiente para aquilo que ele contratou, penso eu. O que é passado para a população de uma maneira geral destrutiva é que não existe prestação de contas. Os tribunais de contas, Ministério Público de Contas, que é um promotor especializado nisso, lotado no Tribunal de Contas, a Secretaria de Estado da Saúde sabe nos centavos quanto cada funcionário ganha em cada posto que ele está lotado. Cada rúbrica que é lançada no plano de trabalho está lá à disposição. Sim, é que na rúbrica que é lançada num plano de trabalho, ela tem o valor que as entidades gastam com cada área. Então, recursos humanos, está aqui. Mas nas prestações de contas que são encaminhadas para a secretaria, para todos esses órgãos de fiscalização, consta uma planilha de funcionários com seus salários. Sim. Então, eles sabem. E as entidades não deixam de cumprir a legislação nem de transparência, nem de LGPD e tudo mais, nem da Lei de Acesso à Informação, porque elas publicam no site o valor do piso do salário de cada categoria de funcionários. Então, tem lá o valor do enfermeiro, o valor do gerente, o valor do gerente de enfermagem, né? Obviamente que não é nominal, mas este dado já é apresentado para as secretarias, já é apresentado para os tribunais de contas. Então, não existe, ela não é verdadeira a afirmação de que não há transparência. É que isso é mal apresentado para a sociedade. Sim. Muito bom. Pietro, se nós tivéssemos que bater mais papo aqui, a gente ia longe, cara. Mas eu tenho um tempo aqui restrito para fazer isso. Queria, desde já, agradecer imensamente, de coração, a sua colaboração aqui. E pediria, se você quisesse, aí dentro das suas considerações finais, a disponibilização do seu e-mail, se alguém quiser entrar em contato para obter outras informações, ou até mesmo requerer alguma assessoria dentro desses dados, se você pudesse passar o seu contato, o seu e-mail, por favor. Eu não consigo colocar aqui, mas se vocês quiserem, me contatem no pietro.sidotti, S de sapo, I, D de dado, O, T de tatu e de igreja, @seconce,
ifensp.org.br. Eu também estou no LinkedIn, então se colocar lá Pietro Sidotti, vão me encontrar e podem mandar mensagens lá. A única coisa que eu queria dizer, Edson, rapidamente, independente dessas discussões que nós temos aqui, todas as instituições precisam começar a se articular para atender, de alguma forma, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos um problema de recurso financeiro, a gente não tem dinheiro, às vezes, nem para comprar insumo, e isso passa por uma questão de melhorar o parque de computadores, melhorar os sistemas de informação, e isso custa muito dinheiro, mas algumas coisas nós já podemos fazer, quer dizer, rever alguns processos, tirar da impressora aquele papel, e importante para as instituições, agora para os presidentes, para os gestores que vão ser responsabilizados caso haja algum problema, documentem tudo que vocês estão fazendo, por menor que seja, uma reunião, se nós estivéssemos aqui numa entidade discutindo isso hoje, isso seria uma reunião. Então, documente, grave, porque partindo do princípio que ninguém quer acabar com o terceiro setor, acho que algumas pessoas até podem pensar nisso, mas, no geral, uma autoridade de dados não tem esse interesse. Quando ela vier, acho que numa primeira aproximação, o intento ou o interesse não é punir. Mas também, se você, dentro da instituição, não tiver feito nada, nenhum esforço para que a LGPD seja implementada, aí fica difícil sustentar uma discussão com a autoridade de dados nacional. Então, documentem. E não tenham medo de questionar as autoridades quando elas pedem dados. Tudo pode ser feito de uma maneira educada, tudo pode ser feito de uma forma elegante, mas eu acho que algumas coisas têm que ser ditas e questionadas. Então, para que você quer esse dado? Por quê? Qual a necessidade disso? A transparência já é atingida assim, eu estou passando esses dados para você. Um cliente meu questionou uma fiscalização, a fiscalização insistiu e ele falou, olha, estou passando para você isso, mas isso circula internamente em caráter restrito, X pessoas tiveram acesso a esses dados, fora você. Se isto vazar, a responsabilidade é sua e você será a pessoa questionada e processada, eventualmente, pela divulgação desses dados. Então, o que falta, e eu percebo que às vezes o gestor, ou mesmo o jurídico interno, tem um receio e acha que isso é um enfrentamento. E aí acaba indo pela política do menor atrito, etc. Essa fase, atrito ninguém gosta, mas eu acho que quando você tem razão, você tem que marcar uma posição, como você tem feito no sindicato. Não é de uma forma elegante, mas tem marcado uma posição. A questão salarial, de divulgação de salários, que está na nossa convenção coletiva, e foi uma batalha sua, que proíbe a divulgação de dados salariais, foi uma postura que dá margem a discussões com órgãos públicos. Sim. Mas você decidiu enfrentar isso de uma maneira elegante, porque você acredita no que você escreveu. E eu acho que é assim que todos os departamentos jurídicos, todos os gestores das entidades têm que começar a tratar os assuntos com o poder público. Acho que basicamente é isso. Muito obrigado, viu, cara? Abraço. Imagina. Grande abraço a você. Obrigado. Obrigado a todos. Queria agradecer a todos por estar aqui prestigiando novamente essa brilhante entrevista com o Pietro. Pedir para que os senhores aí, na medida do possível, coloquem aí o seu like, compartilhem o nosso canal. Dúvidas estão à disposição no nosso blog www.estudoemfoquesaude.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima. Pietro, um grande abraço, meu amigo. Grande abraço.